Eu quero trocar uma ideia com você aí sobre o Pronamp. Está atormentando aí a classe porque está começando a pipocar. Tem muita gente aí querendo se antenar, querendo aprender um pouco mais. E aí eu queria trocar uma ideia com você sobre essa matéria. Não só a lei que foi publicada em maio, isso já tem um mês praticamente, né? E agora que estão começando a surgir as regulamentações, e claro, a partir do momento que surgem as regulamentações é que vão surgir as dúvidas. E aí é o que a gente tem presenciado agora, as pessoas nos procurando para trocar uma ideia a respeito disso. Então, queria trocar uma ideia contigo aqui dessa matéria. Vou até fixar aqui o nome desse conteúdo, para que quem Isso. for chegando aí possa entender o que a gente está batendo de papo aqui. Lei 13.999, Pronamp, esse é o tema da nossa live aqui. E, enfim, né? Bom, muitas dúvidas têm surgido em relação a isso, porque o pessoal, a classe empresarial e os contadores que têm atendido os empresários com essas dúvidas estão recebendo algumas perguntas do tipo: o governo vai começar a dar dinheiro, né? Vai dar dinheiro para os empresários agora, para pequenas e médias empresas. Então, o pessoal está achando que o governo vai dar dinheiro, sabe? E não é bem assim, tá? Não é, o governo vai dar dinheiro e não, é um empréstimo, né? E empréstimo você tem que devolver, né? Então, basicamente, é uma forma de pegar o empréstimo através de instituições financeiras. Mas, Gabriel, o que tem a ver a Receita Federal com o Pronamp, né? A Receita Federal nada mais vai fazer do que apresentar algumas informações que os contadores já possuem, né, para as instituições financeiras. Então, é isso que a Receita Federal regulamentou agora essa semana, né? Teve uma portaria aí que saiu, né, Romo? Essa portaria, Perfeitamente. essa portaria, vou até pegar o número dessa portaria aqui agora para vocês, ó. É a portaria 978 de 2020, que é do dia, ela foi publicada no dia 9 de junho. Então, essa portaria, ela regulamenta informações do que a Receita Federal vai entregar para as instituições financeiras. Então, como a lei diz que a base para considerar o empréstimo, por exemplo, o financiamento, será a receita bruta, o contador, mais do que ninguém, tem essa informação, certo? Contudo, por exemplo, as instituições financeiras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, entre outras instituições financeiras, elas não possuem essa informação das empresas para conferir e analisar se aquela empresa teve faturamento mesmo. O que as instituições financeiras fazem hoje? Elas vão lá e pedem a informação para a pequena empresa, a média empresa, a empresa de pequeno porte. Então elas pedem essa informação e você coloca lá nos campos a média de faturamento da empresa e a empresa aceita, o banco aceita aquilo, né? Ou o banco pode Assinado dizer... pelo contador, né? Assinado pelo contador a declaração de faturamento, né? Inclusive os Exatamente. bancos pedem aquelas declarações atualizadas, né, por semestralmente e anualmente para fins né, para melhorar o limite de crédito, essas coisas, né? E Uhum. ali é uma declaração, na verdade, até um pouco pode dar alguma divergência do que realmente foi entregue para a Receita, não por maldade necessariamente, né, mas pode acontecer, né? Então, o contador, nesse momento, ele está recebendo muitos questionamentos das empresas ou dos empresários, né, de como é que funciona isso. E a ideia de fazer essa live aqui, né, Romulo, é explicar um pouquinho para a turma dos contadores como transmitir essa informação para os empresários. E você é um empresário, também está nos ouvindo, já vai pegar a ideia, já vai coletar a ideia aqui, né, Romulo? É verdade. Pior que as pessoas estão achando, Gabriel, eu Uhum. tenho ouvido comentários, as pessoas estão achando que esse crédito que está sendo concedido para essas empresas é semelhante ao auxílio emergencial, sem contrapartida. Ah, é verdade. Simplesmente toma aqui e pronto. Uhum. Estão associando isso, por isso que estão achando que o governo vai dar dinheiro para as empresas. Ou vai fazer aqueles financiamentos lá para perder de vista, sabe? Para começar a pagar daqui a 30 anos.
Não tem como, né? Não. Inclusive, eu fixei aí como tema dessa live, Pronamp, o governo está dando dinheiro para justamente a gente traduzir para o português. Então, Sim. Gabriel, para ter um escopo aqui, para ter uma linha de raciocínio, né, se você me permite, eu vou fazendo algumas perguntas bem pontuais e bem básicas para que a gente faça com que as pessoas que estão chegando aí vão se inteirando também, E né, se do que a gente você está trocando ideia aí. Isso, Oi? e as pessoas que estiverem entrando aí, tiver alguma pergunta, algum questionamento, estiver dentro do nosso alcance, né? A gente vai lá e atende vocês aqui. Obviamente que Com certeza. falta alguns esclarecimentos por parte do governo ainda, em uma regulamentação, etc. Né? Se vai ficar a cargo de uma análise mais subjetiva ainda por parte das instituições, que é o que tem acontecido. Mas vamos acompanhar aí, a gente vai compartilhar todas as informações aqui que já foram divulgadas pelo governo com vocês. Show de bola. Gabriel, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Vai lá, meu amigo. seguindo o nosso escopo aí, qual o objetivo desse crédito que o governo está concedendo para essas empresas? Assim, é para financiar a aquisição de imóveis, é para financiar folha de salários? Qual o objetivo? Assim, o governo está oferecendo esse crédito por qual motivo, pontualmente? O objetivo principal é para a empresa ter um capital de giro, né, para poder suportar as despesas que têm ocorrido no momento, né? E então é justamente para isso, né, para o fluxo de caixa, né? Respirar, né? Fôlego. É, exatamente, é fôlego para a empresa passar o momento crítico, né? Que é o momento de quarentena, de pandemia. Legal. Tem empresa ainda que ainda não voltou às atividades normal, ou que voltou meia boca, entendeu? O mercado não está aquecido, assim, né? Enfim, tem empresa sofrendo com essas situações aí que a gente tem visto. Show de bola. Quem pode solicitar esse crédito? Por que eu estou te perguntando isso? Aham, Qualquer pessoa que lê notícias a respeito, isso é muito legal colocar. Qualquer pessoa que lê a notícia, ela vai fazer aquela leitura superficial, assim, panorâmica, sabe? Aquela leitura, a gente chama de, né, leitura fotográfica. aham. Você lê a imagem, né? Você não lê as palavras. E as pessoas batem o olho lá, veem as microempresas e empresas de pequeno porte muito rápido. Então você associa automaticamente para as empresas do simples. Eu sei que isso acontece. Só que eu acho que não é bem isso que a legislação diz, né? Não é só necessariamente para simples. É isso? Você pode confirmar aí para gente? Exatamente, não é só do simples. Né? O programa é o Programa de Apoio às MEs e EPPs, microempresas e empresas de pequeno porte. Né? E o que é uma ME? O ME é faturamento até 360 mil ano e EPP até 4 milhões e 800. Gabriel, o MEI ele é o quê? O MEI ele está dentro do grupo de ME, que faz parte de até faturamento até 360 mil. Então ele faz parte desse programa? Sim, faz parte do programa. Tá? Então ele está dentro desse programa aí, né? Uma coisa e outro ponto importante aqui que o governo, como ele está regulamentando as formas os critérios básicos que você precisa ter para pedir, certo? São os critérios que você tem básicos para você pedir. Não significa. Certo. E pedir aquele negócio, né? Todo mundo pede. Não precisa ser optado pelo simples, então. Poderia ser uma É, empresa de lucro presumido ou lucro boa. real Isso. que Ah, é seja verdade. enquadrado até EPP. Boa, É esse Romley. detalhe que eu acredito que as pessoas associem somente ao simples e a MEI. Mas Ah, é peraí, uma verdade. empresa de lucro presumido ou real que tem enquadramento de MEPP para fins jurídicos, Uhum. faça jus à linha de crédito. Muito importante colocar isso, né? Com certeza. Você colocou muito bem aí, né? Eu falei ME, PP, mas não é só do simples, porque pode ser que uma empresa de lucro presumido seja uma ME com faturamento até 4.800 e ela esteja quadrada como o EPP lá, por exemplo. E pode requerer o empréstimo do Pronamp. Né? Justamente, porque a lei, criteriosamente, ela não fala que tem que ser empresa optante pelo simples. Inclusive, ela cita, inclusive a Receita Federal cita no Perguntas e Respostas, que a Receita Federal já divulgou, né?
que as empresas optando pelo simples, tal critério. As que não são optando pelo simples, tal critério. Então, deixa muito claro que se estende às empresas que de repente estejam no presumido ou no lucro real também obter o crédito, né? Isso aí é um baita de um diferencial. Com certeza. E aí entra nessa questão de esclarecer isso para o empresário, né? O empresário, como o contador ele já tem um certo conhecimento em relação a isso, né? Ele vai ter que transmitir essa informação também. Olha, sua empresa, apesar de não ser do simples, ela tem o direito, por exemplo, ME ou EPP, do lucro presumido, porque tem empresa hoje no lucro presumido que optou pelo lucro presumido porque pode ser com o anexo 5 lá, não vale a pena no Simples Nacional, entendeu? Então ela entrou no lucro presumido propositalmente. Ela é uma ME ou EPP? Sim, então ela vai ter direito a pedir, requerer o Pronamp aí, né? Show de bola, Gabriel. Numa instituição financeira tradicional, até porque é importante ressaltar pelo que eu entendi, me corrija em qualquer afirmação que eu Imagina, cara, você... Tá? Uhum. Já deu uma rápida estudada, mas de qualquer maneira a gente está aí sujeito a melhorar a informação. O que nós sabemos é que quem vai conceder esse crédito são as instituições financeiras tradicionais. As instituições financeiras que nós já conhecemos. Porém, inclusive, se estende até as fintechs. Fala, inclusive, no Perguntas e Respostas sobre aquelas empresas simples de crédito, que são as ESCs, né? Legal, até aí tudo bem. O que eu queria entender junto com você aqui, trocar essa ideia com você, é qual o papel da Receita Federal no meio disso? A Receita Federal está chegando como um cachorrinho que caiu do caminhão de mudança? Ou a Receita Federal está no meio intermediando essa operação? Por quê? Nossa, essa é uma excelente pergunta, porque, assim, como é tanta informação que surge aí, né? A Receita Federal regulamentou a portaria da Receita, então nós vamos pedir, nós vamos pedir um empréstimo lá para a Receita Federal. Não tem nada a ver. Justamente. As empresas, os empresários, aí, as MEs e EPPs, não vão requerer um empréstimo ou pedir dinheiro lá na Receita. Se chegar lá para a Receita Federal, pedir dinheiro para ela, você não, vem cá que eu vou te dar uma multa por DCTF ou qualquer outra coisa. Vem cá que apareceu uma pendência aqui, né? Apareceu uma pendência aqui. Você estava sumido. Tá, então tá. Não, mas não é para isso. Você não vai pedir, vamos dizer, isso para a Receita. A Receita Federal, qual o papel dela, né? O papel da Receita é simplesmente transmitir essas informações para as instituições financeiras. Gabriel, mas o que a Receita Federal vai transmitir? Aí que tá. Ela vai transmitir, por exemplo, a base de dados lá de 2019 para as instituições bancárias, as fintechs, enfim. O papel dela é transferir essas informações que já estão na base de dados dela para as instituições financeiras. Show de bola, show de bola. Então, na verdade, a Receita Federal ela vai estar validando aquelas informações perante as instituições financeiras, né? Olha, isso. Nós somos o órgão oficial de fiscalização de tributos e são essas informações que nós recebemos a título de faturamento. Agora eu queria trocar uma ideia com você no sentido de qual o limite de crédito que essas instituições financeiras vão conceder. E por que elas estão pedindo faturamento? Tudo bem que pedem faturamento para saber a nossa capacidade de pagamento. Mas qual o maior objetivo dela em entregar esse faturamento para as instituições financeiras? Assim... Como é que se dá a linha de crédito? A linha de crédito, né? Como é que funciona, né? Por exemplo, a empresa que já existe há muito tempo já, ou ela já tem mais de um ano de funcionamento, né? Então, digamos, a empresa já existe um tempo já, então como que vai funcionar isso? Você vai pegar a receita bruta da empresa de 2019, né? A receita bruta da empresa de 2019 e vai calcular 30% daquele valor. Então, primeiro momento, primeiro grupo, empresas que já existem há mais de um ano. Esse é o primeiro grupo. Então, se a sua empresa é um pouco mais antiga, nem tão antiga assim, mas tiver mais de um ano, a base vai ser 2019. Certo? Aí você vai pegar a base de 2019 e aplicar 30%. 30%, eu vou fazer um cálculo aqui bobo, tá, Romo? Uma média de uma empresa que tem um faturamento mensal aí de 50 mil mês, certo? Vezes 12 vai dar 600 mil. Se você aplicar 30% de 600 mil, vai dar 180 mil reais.
Bom, você poderia requerer, pedir até R$ 180 mil de empréstimo. Uma coisa é você pedir, a outra coisa é você levar, né? Vai lá, Romulo. Aí, esse é o primeiro grupo, né? Esse é o primeiro grupo, né? E tem o segundo grupo também, que são para as empresas que são constituídas, porque assim, você comentou que as empresas constituídas antes de 2019, né, a base é o ano de 2019. Só que eu acho que também é legal colocar isso assim, porque os contadores estão acostumados a falar exercício e ano calendário. Quando a gente fala exercício 2020, se refere ao ano calendário de 2018, e não é isso que a legislação diz. A legislação, quando diz exercício de 2019, está se referindo ao ano de 2019, propriamente. Não o ano de 2018. É importante ressaltar para o pessoal também não confundir, né? Essa confusão, ela não está acontecendo aqui na live. Essa confusão vem da lei, é isso que eu estou ressaltando. Exato, é porque a lei não foi feita por um tributário, um pessoal da parte tributária, né? A lei foi feita pela parte da economia lá, para conceder esses recursos por eles, né? Show de bola. E aí você comentou, então, em relação ao primeiro grupo, que é com base no ano de 2019. Mas, e de repente as empresas que já são constituídas em 2019? Se eu não vou ter o ano de 2019 inteiro, como é que seria, então? Como é que funciona isso aí? Daí tem dois critérios, tá? O primeiro critério seria pegar o capital social, né? O Thiago Arantes entrou ali. O meu caro, satisfação tê-lo na live. Tenho um enorme prazer de recebê-lo aqui. E seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Aproveite ao máximo aí. Isso aí. Bom, capital social. O capital social é um dos critérios. Então vou dar um exemplo aqui específico. O primeiro critério para empresas recém-constituídas é o capital social. Se a empresa tem um capital social, ela vai aplicar 50% do capital social. Esse é o limite que ela pode pedir de empréstimo. Exemplo, eu tenho um capital social de R$30 mil. Então, 50%, R$15 mil. Pô, Gabriel, só posso pedir R$15 mil de empréstimo? Sim, é o limite, é o primeiro dos limites. Posso ter um limite maior? Tem uma alternativa. Tem uma alternativa que é aplicar a média de faturamento mensal. Então você vai fazer o quê? Digamos que você pegou lá de outubro de 2019, né, até o período que a instituição financeira vai avaliar, né, e aí você vai considerar 8 meses. Desses 8 meses, você tem um faturamento lá médio de R$52 mil. Passou um pouquinho do capital social, percebe? Certo. Então, a lei permite que você pode fazer também, pode aplicar o percentual também sobre a média desses faturamentos mensais. O que vai acontecer? Você vai ter que analisar isso, né? No momento que a instituição financeira, você pedir para a instituição financeira, você vai fornecer essa documentação e você vai ver qual que é o limite que você pode pedir, né? E aí ela vai atender o seu pedido ou vai negar com alguma justificativa, né? Show de bola. Inclusive, a legislação fala que é com base no capital social ou na média de receita bruta desse período, né? E aí, inclusive, a legislação também fala, e o próprio Perguntas e Respostas, que vai ser feita a média aritmética e multiplicar pelo número de meses. Como se fosse um cálculo lá de fator R, né? Exatamente. É bem interessante o cálculo. E ainda a legislação diz que vai ser o mais vantajoso que vai ser considerado. E aí fala também na própria portaria que essa informação vai ser feita para as instituições financeiras através das informações prestadas no PG-10D. Aí você começou a falar sobre o limite de capital social. Meu Deus, passa um monte de coisa na minha cabeça, cara. A gente começa a viajar no melhor sentido da palavra, sempre preventivamente para o cliente, né? Quando você começou a falar em capital social, isso me fez lembrar aquelas pessoas que colocam um capital social muitas vezes menor. Nessa hora pode acontecer um prejuízo. E aqueles que de repente colocam um valor maior para buscar qualquer tipo de oportunidade, invoca também, naturalmente, aí, coisa que passou na minha cabeça aqui agora, aí já começa a lembrar lá da DNE, já começa a lembrar um monte de coisa, uma coisa puxa a outra, inevitavelmente. Então, eu sempre brinco com o fundo de verdade que a mentira chega uma hora que ela cai em contradição, mesmo perante a Receita Federal. Eu acredito que aí é um bom exemplo. Tá? Sim, e eu vou, a todo momento aqui, Rômulo, eu acho que é importante lembrar, a nossa pergunta da live é, o governo está dando dinheiro? Não, o governo não está dando dinheiro.
O governo está concedendo, ele está regulamentando uma linha de crédito. Você vai tomar o dinheiro emprestado através das instituições financeiras e vai ter que devolver isso daí com juros. Tá? Obviamente, os juros é interessante, nós vamos falar dos juros daqui a pouco, né? Dos acréscimos. E acredito que nós vamos entrar nessa seara aí, né? E aí a gente vê o que tem tempo ainda na live para a gente poder discutir isso, né, Roma? O que o pessoal está perguntando aí? Isso. Deixa eu ver. A Carla fez uma pergunta aí bem legal, cara. Mas eu Uhum. não quero atropelar, por isso que eu não fiz nenhum comentário. Ah, tá. Mas faça a leitura aí. Para as empresas em regime normal, a informação do faturamento de 2019 será gerada pela ECF, sendo a ECF para entrega até julho, como você verificará essa informação. Como você verificará essa informação, tá? E na portaria trouxe uma novidade, Carla, que é a questão de utilizar a receita bruta do ano de 2018, né, Roma? Isso mesmo. Então, Ele fala também isso. ele fala que existe a possibilidade das instituições financeiras receberem essa receita bruta relativa ao ano calendário de 2018 para poder fazer essa análise aí também. Né? Artigo 3º, inciso 3º. Isto, Romulo, senhora, hein? Portaria, só lembra o nome da portaria aí, Romulo? 978. Isso aí, meu cara. É fera mesmo. Então, assim, essa informação responde a pergunta da Carla aí, né? Que as instituições financeiras receberão essa informação da Receita Federal e, com base nisso, analisará. Isso. Um ponto muito importante que eu achei legal disso tudo, né, Romulo? É que a gente não discutimos isso antes, né, Romulo? Mas a lei não fala nada de 2018, né? Mas a portaria. Só o decreto. Isso. Só a portaria, desculpa. A portaria fala, mas a lei não fala de 2018. Então, por isso que se você for na lei, você não vai digitar lá 2018, não vai encontrar nada. Né? Mas na portaria ela regulamenta isso exatamente para atender esse caso que a Carla comentou agora, que a Carla perguntou agora, né? Que no caso não entregou a ECF ainda referente a 2019. E a ECF vai prorrogar? Não sabemos, né? Porque tem outro assunto para a gente abrir um outro leque aqui, uma outra live, né? Mas não vai, por enquanto não tem nada, né, Romo? Mais outro problema, outra solução, não sei, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Show de bola, excelente. Bom, Carla, eu acredito que tenhamos respondido aí, pelo menos tentado te ajudar agora, como o Gabriel falou, lá na portaria 978, no artigo 3º, inciso 3º, fala exatamente dessas situações, que a Receita Federal entregará para as instituições financeiras através de código hash, tá? E existe toda uma codificação aí, informação segura, sobre o valor total da Receita Bruta relativa ao ano calendário de 2018 ou de 2019, para as empresas que não são enquadradas, né? Não são optantes pelo Simples, ok? Como o Gabriel aí já colocou para você. Beleza, Gabriel? Vamos prosseguir mais um pouquinho? Vamos lá. Diga lá o que acho que... Desculpa interromper você, pode mandar. Tranquilo, pode falar. Não, eu queria ver de você o que você acha um dos pontos mais importantes aí que a gente tem que falar nessa live, que a gente não pode deixar de falar, né? Sim, com certeza. Outra coisa que eu queria trocar uma ideia com você, só para deixar também aqui esclarecido para o pessoal, né? Hoje a Receita Federal, né, se você for no site da Receita Federal, você já encontra orientações sobre o Pronamp, perguntas e respostas, só que lá é do ponto de vista da Receita Federal. Então, é aquela visão assim bem restrita, tá? Se você quiser realmente mais informações, tem que ir na lei e na portaria até o presente momento. Temos para sair ainda, temos ainda em forno, né? Mais legislações para sair, mais orientações, tá? Outra coisa, Gabriel, que não é necessariamente do perguntão, mas eu acho que é bacana a gente colocar, estamos aí já chegando aos 30 minutos daqui a pouco. As empresas que levantarem esse crédito junto às instituições financeiras, pelo que eu dei uma lida, tem alguma coisa relacionada a entregar alguma coisa como garantia, né? Deixar algo como garantia. E existem requisitos a serem observados também, condições a serem atendidas. Não é como você pegar um empréstimo para ser utilizado como você necessitar. Quando a Receita Federal vende a ideia, quando o governo vende a ideia que é para fortalecer o fluxo de caixa,
mas estabelece condições para isso, né? Alguma coisa relacionada a empregados e garantias. Isso. Você consegue fazer um apanhado geral aí para o pessoal acompanhar o Isso daí nosso raciocínio? é o que está mais incomodando os empresários na hora de pedir esse empréstimo, né? Por que isso incomoda tanto? Porque existe um critério qualitativo de empregados. Então, se ele pediu empréstimo na data da lei lá de 19 de maio, né, e tinha naquele momento 10 empregados, ele tem que manter esse quadro de empregados até o final, né, do empréstimo 360, 36 meses. Só que ainda ele dá mais um prazo de 60 dias após o encerramento disso, que vai dar um total de 38 meses aí aproximadamente para você manter esse quadro de empregados. Então, ou seja, o critério mais dolorido é esse, de ter que manter o quadro até o final. Gabriel, mas qual que é a consequência de não manter o quadro? O financiamento, esse crédito, ele pode antecipar, né? Ele pode antecipar a cobrança, né? Então, essa é a consequência de não ter cumprido a condição, que é essa condição aí dos empregados. Pois é, uma coisa que eu tenho observado também, as pessoas comentando, preocupadas, quando se fala naquele número de empregados, não são necessariamente os mesmos empregados, né? Aham. Porque as pessoas acham assim, caramba, a pessoa está aqui não atendendo mais a expectativa, eu vou ter que segurar porque tem Estabilidade. ao governo, né? Acha que é estabilidade, né? Não é essa a ideia, né? A ideia é manter o número de empregados, não é isso? Isso. Pelo menos foi o que eu entendi. Me corrija se eu estiver equivocado. Não, é isso mesmo, Rômulo. Bem aberto mesmo. Não, você como que está... a gente estuda. É essa linha de raciocínio, né? Não é o critério de manter o empregado. Ele tem que manter o número de empregados. Então pode ser que ele desligue um no mês e contrate repõe aquela pessoa. Entendeu? Então esse é o critério. Então, não tem nenhum problema de desligamento. Ah, não posso mandar embora. Não, pode, só que você vai ter que repor esse empregado. Gabriel, mas eu não tenho condições. Eu vou ter que mandar o pessoal embora. Eu estou com medo de ter que mandar alguém embora nesse período. Desligamento. Aí, meu amigo, aí você tem o risco de ter que liquidar esse empréstimo antecipadamente para a instituição financeira que o concedeu. Show de bola, show de bola. Vi também alguma coisa, Gabriel, assim, eu acho que é uma preocupação constante. Eu acho que isso vai atender, assim, dúvidas de muitas pessoas. Como é que eu fico sabendo de se a minha empresa tem direito, se a minha empresa não tem direito? Como é que eu acompanho isso? Eu tenho que entrar em algum site, consultar? Eu tenho essa informação automática? Eu li alguma coisa de ECAC, de correio eletrônico dentro do ECAC? Eu acho que o empresário ele tem que trabalhar nesse momento em conjunto com o contador, né? O primeiro momento é ele ver se ele se enquadra nas condições e se vai valer a pena ele pedir, né? E para quem que ele pede mesmo? Para as instituições financeiras que a gente já comentou, né? Para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil, para uma fintech. Uma fintech, o que é uma fintech? O Banco Inter é uma fintech, né? Esses bancos digitais aí são fintechs, né? E aí eles podem pedir, inclusive, para essas fintechs, você comentou de outros casos que pode pedir, né? Mas a ideia é o seguinte, a ideia é que você primeiro veja se atende às condições, aí o critério é básico, MEPP, com um limite de faturamento 4.800, se tiver aí dentro desse limite, quem vai fornecer essa informação? Contador. Aí liga para o contador, ou o contador liga para o empresário e fala, olha, meu amigo, você tem aqui a possibilidade de fazer esse pedido, né? Se atende às condições. Eu acredito que seria até interessante o contador começar a expor um pouco mais essa possibilidade, sabe? Porque, a princípio, quem vai ter essas informações é ele, mas vai ter que trabalhar em conjunto, né? E pode conferir lá pelo PGDAS, né? O contador também tem acesso a isso, assim como o empresário também pode ter acesso ao PGDAS para poder verificar essas informações. Mas pedir mesmo é feito para a instituição financeira, ele vai ter que procurar uma instituição financeira
para ver se atende às condições. Inclusive fala até no próprio Perguntas e Respostas, eu vou ler um pequeno trecho aqui. Uhum. Como as pessoas jurídicas beneficiadas conseguem as informações para repassar às instituições financeiras de crédito? Aí a resposta da Receita Federal. Os comunicados serão encaminhados para as empresas, deixa eu ver aqui, que tem um declarado em 2019 sobre pelo simples, não habitante, tal, só fala aqui de número de faturamento. A Receita Federal também encaminhará aos agentes financeiros operadores de linha de crédito concedida ao âmbito do Pronamp de forma eletrônica a relação do número de inscrição de CNPJ das microempresas, empresas de pequeno porte, o valor do capital social e os respectivos hash codes, né? São os códigos hash, que serão gerados a partir do CNPJ na Receita Bruta Apurada. Beleza. Mas tem alguma coisa circulando já que a Receita Federal começou a notificar as empresas dizendo que ela está em condições, alguma coisa nesse sentido. Você lembra de alguma coisa nessa seara? De notificação? A Receita começou a sim. notificar as empresas que teriam direito. Aí no ECAC, né, você vai ter nas mensagens lá do ECAC, pode ser que você receba alguma notificaçãozinha e aí sim fazer jus ao direito, né, de pedir esse empréstimo. Inclusive já são mais de 1,76 milhão de comunicado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Esse aí então seriam com certeza pelo correio eletrônico, né? O ECAC para as empresas do Simples, né? Exatamente, certificado digital ou código de acesso com acesso ali ao ECAC, né? Aí mais uma vez lembrando, quem tem acesso a essas informações? O empresário fica todo dia entrando no ECAC? Não, né? O empresário todo dia no ECAC? Não, meu Deus. O empresário quase... muitas vezes nem como entrar, né? Que deixa mais pro contador mesmo. Então, quem mexe com isso... Tem contato com o contador, né? Exato, meu caro. Então, assim, essas notificações estão ocorrendo, sabe? E quem tá recebendo isso das MEs e PPs, porque vai falar uma ME que tem contabilidade interna hoje? Dificilmente, né? A maioria das MEs, elas têm contabilidade externa. Quem está recebendo essas informações são os contadores. Então é importante que os contadores transmitem essas informações para os empresários. Não é verdade? Eu li uma coisa que eu fiquei assim, aliviado, apavorado. Não sei como é que eu vou dizer para você como é que eu me senti. Mas eu senti uma coisa assim nova, sabe? Na lei, Gabriel, na lei, no artigo 4º, ele fala o seguinte, você está com a lei aberta aí? Tô sim, pode mandar. Abre aí, por gentileza. Vou lá. A lei, até para quem está aí acompanhando, é a lei 13.999, de 18 de maio de 2020. A lei 13.999, no artigo 4º, ele fala assim, para fins de concessão de crédito no âmbito do Pronamp, as instituições financeiras participantes ficam dispensadas de observar as seguintes disposições. E aí esses incisos aí, do inciso 1 ao inciso 8º, só fala de certidão negativa. Imagina, cara. E aí está falando da dispensa dessas obrigações de certidão. Isso é um baita fluxo de caixa. E é um ponto, desculpa te interrompendo, Romo. Imagina. E é um ponto que você muito bem observou, cara, porque só um especialista teria condições de observar, um especialista em interpretar leis, né? Observar isso, né, meu caro? Porque é um texto que você vai falar, fica dispensado, aí vai citar uma porrada de norma aqui, né? E se você não entrar em cada inciso desse aqui, em cada dispositivo legal desse, você não chega nessa conclusão que você acabou de chegar, entendeu? Inclusive, é algo que você não vê circulando muito nas notícias, na mídia, você não vê circulando. Você não vê circulando. Só falam só da condição de empregados e ponto. Mas eu tô cheio de dívida lá na Receita Federal. Eu tô com dívida disso. Bom, é possível que você mesmo tendo dívida, não seja exigida a certidão para que você consiga esse empréstimo. Puxa, Gabriel, então o negócio é bom, é vantajoso. Aí que nós podemos entrar em outra seara aí, né? Justamente. Por isso que eu digo assim, Gabriel, as empresas não podem sair por aí fazendo, por levantamento de crédito. Não. Primeira coisa, vai sentar com o contador,
vai analisar a situação dele, inclusive você pode até fazer comentários aí para nós, bem superficiais, eu acredito que seja o nosso objetivo, de avaliar, né, avaliar se realmente é interessante contratar fora do Pronamp ou pelo Pronamp. Mas é muito importante, isso aí, claro, é que vai ser feito esse cálculo junto ao próprio banco, com e sem Pronamp, para que seja feita uma análise. Mas aqui é uma coisa que o contador vai identificar e vai conseguir passar para o cliente dele. Uhum. Aqui não fala, aqui inclusive fala da dispensa dessas certidões que são elencadas no inciso 1º ali ao 8º. Uhum. Pode ser que de repente o banco exija qualquer outra coisa, mas essas não serão exigidas. Então é importante sentar com o contador, porque às vezes lá o empresário está com uma dívida junto à Receita Federal, uma dívida junto à Previdência, e aqui fala das dispensas das certidões. Uhum. Nessas ocasiões, pode existir uma nona certidão que não esteja ali só tem 8. Então é importante trocar essa ideia, se aproximar do contador mesmo. Eu acho que é o aliado para sair da crise vivo, né? Mostra, então, por vivo, isso que... não soterrado. Exatamente. E essa questão do contador, quanto o contador está sendo importante nesse momento, né? Com certeza, meu Deus, cara. Meu Deus, cara, como é que todas essas informações e quem recebe essas notificações, quem tem acesso a essas informações, muitas vezes é o contador, entendeu? Muitas vezes não, 90% dos casos aí, não dá para precisar, não gosto de falar em percentual quando vai falar algo na maioria. A maioria dos contadores que tem acesso às pequenas e médias empresas aí, entendeu? Que passam essas informações de CAC lá, entendeu? Então essas notificações... né? Olha só, quando a gente coloca, desculpa te cortando, quando a gente coloca a notícia, se eu fosse vender para você agora aqui o Pronamp, eu poderia colocar de vários ângulos a te motivar ou a te desmotivar a contratar o Pronamp, via Pronamp, né? Vou te dar um exemplo. Eu posso falar assim para você, Gabriel, o governo está concedendo um crédito, só que você tem que manter os empregados e você tem que colocar um bem como garantia, observar daqueles requisitos lá. Mas se você tiver no ano de Constituição, você tem que oferecer até 150% do valor a título de garantia. Eu estou te amedrontando, eu não falei nada de bom para você. É verdade, né? Eu pensaria assim, pô, vamos lá. Eu vou pegar um empréstimo, digamos, aqui naquele exemplo que eu tinha dado para você, Romo, que é de um faturamento de 2019 de 600 mil. 2019 estava bom, não tinha... você poderia levantar de empréstimo, né? Não tinha pandemia em 2019, né? Então 2019 foi normal, né? Aí 30% disso daqui dá 180 mil. Por 180 mil de empréstimo. Eu vou ter que dar uma garantia correspondente a 180 mil reais para cobrir o valor do empréstimo, do crédito, né? Então essa é a garantia que eu tenho que dar. Gabriel, mas a empresa é nova. Tá, então aí você tem que dar 150% de garantia. Né? Então seria, vamos supor que esses 180 mil fosse proporcional do ano limite, vamos supor, então teria que ser isso mais 50%, né? Isso. Mais 90 mil. Rapaz, 270 mil de garantia. Rapaz, é pesado, né? Mas assim, veja, vamos analisar pelo lado bom das coisas. Eu gosto de ver o lado bom das coisas. O governo está concedendo isso e eu vejo isso como uma oportunidade, tá? Uma oportunidade. Bom, nós não temos que pensar como operador da lei, nem como operador do direito, nem como operador da Receita Federal, nada disso. Eu gosto de pensar como empresário. Se eu for pensar como empresário, daí eu pensaria assim, pô, qual que é os juros que eu vou pagar? Os juros que eu vou pagar, segundo a norma, é a Selic mais 1,25% ao ano. Hoje a Selic está em 3% ano. Né? Então daria 4,25% ano. 4,25 ano, Romulo. 4,25 ano. Rapaz, é muito pouco. Pode pagar em até quantos meses esse crédito você pode pagar? 36. 36, né? 36. Pô. 4,25 ano em 36 meses. Eu não sou especialista na parte eu não sou consultor em finanças. Não sou. Mas o pouco que eu conheço de finanças, 4,25 tá muito bom ano.
Vou comparar aqui uma PJ hoje que vai lá num banco, um Itaú. Se você digitar no Google aí, crédito PJ Itaú, o que vai acontecer? Você vai encontrar uma taxa mensal do Itaú pré-fixada de 2%, e você vai encontrar uma taxa pós-fixada de 1,2%. Mês. Tá? Então, se você pegar isso anual, entendeu? Se eu pegar 2% no anual, vai dar 24%, cara. 24% é muita coisa, cara. Então, assim, eu acho que vai valer muito. Dobra, praticamente a dívida já está indo para 1/4 a mais, né? Tá louco, cara. É muita coisa. Então, assim, vai valer a pena para quem, por exemplo, poxa, o cara já entrou na dívida, né? Entrou a pandemia, o cara começou a fazer dívida, fez um monte de dívida. Aí agora é o momento de, poxa, vai lá, consulta o seu gerente, entendeu? Veja, então, consulte as regras do Pronamp. Por quê? Porque você troca uma dívida cara por uma dívida mais barata, entendeu? Aí eu acho bacana. Aí eu não tenho dúvida que seria bacana. Se você atender as condições, você pode pedir. Uma coisa é você pedir, e a outra coisa é você levar. Não é verdade, homem? Então, verdade, com certeza. Então, pedir, meu amigo, eu acho que bacana. Você pode pedir lá para receber o crédito, para pagar 4,25% aproximadamente, porque tem a Selic, né, que pode dar uma variada, né? Mas a Selic está em torno de 3%. Então, a média seria de 4,25% ano no cenário atual. Né? Romulo, aí, meu caro, continuando a sua pergunta, respondendo a sua pergunta ainda a respeito de se é vantajoso ou se não é vantajoso. 4,25 do ponto de vista está excelente. Muito bom. Bom, se eu for comparar com outras dívidas que eu possa estar assumindo em banco, poxa vida, não tem nem que falar que isso não é vantajoso. A gente acabou de dar o exemplo aqui de uma taxa mensal de 2% pré-fixada e uma pós-fixada de 1,2%. Então já está muito melhor do que essas que os bancos estão oferecendo hoje. Entendeu? E, meu amigo, você pode pegar esse dinheiro e investir no seu negócio, pode utilizar como fluxo de caixa, enfim, mas ele tem que ficar dentro da empresa, Romulo. Ele tem que ficar dentro da empresa. O sócio não pode distribuir esse valor, não pode comprar um carro para ele. Pode não, tá doido. Viagem tão esperada. Viajar para onde, cara? Pós-pandemia. Não dá. Não dá, cara. A lei veda. É impedido de você utilizar isso. Eu li uma coisa aqui que eu fiquei muito preocupado. Isso já tinha passado, mas agora, dando a devida atenção aqui, nós temos ainda 15 minutinhos ali. Uhum. Até abrindo um parênteses aí, ele fala no artigo 3º da lei, bem como no Perguntas e Respostas, a última pergunta do Perguntas e Respostas. Uhum. As instituições financeiras participantes poderão formalizar as operações de crédito no âmbito do Pronamp até 3 meses após a entrada em vigor desta lei, prorrogáveis por mais 3 meses, observado o disposto no parágrafo 9º do artigo 2º, que foi vetado. Uhum. Meu amigo, que prazo é esse? É para quem esse prazo? É para a empresa aderir ou de repente seria para a instituição financeira? No caso, você está falando do artigo 3º, né, Romulo? Artigo 3º. As instituições financeiras. Do CAPT mesmo, tá? Não, Romulo, isso aqui. As instituições financeiras poderão formalizar as operações de crédito até 3 meses após a entrada em vigor da lei. Isso, ou seja, até agosto. Exatamente. Mas cabe quem? As instituições financeiras, né? Cabe às instituições financeiras. Aí, óbvio, por exemplo, eu tenho uma conta num banco, você falou do nome de uma sociedade de crédito nessas novas que tem surgido. Essa nova aí que surgiu, ela não pode, ela não dá para ficar comendo abelha, né? Como diz lá em Batatai, dá para ficar comendo abelha. Ela vai pegar e ela vai pedir vai fazer, ela como instituição financeira vai requerer isso nesse prazo para depois receber os pedidos dos seus clientes, entendeu? Olha, você me libera no Pronamp? Aí vai assim, não, eu esqueci de habilitar no Pronamp. Não, isso aí cabe à instituição financeira. A parte da empresa, MEPP, né, ela simplesmente vai ter o trabalho de pedir para uma instituição financeira que
que tiver habilitada, né? Meu amigo, eu só sei que quanto mais eu estudo, mais eu concluo que preciso continuar estudando. É isso mesmo. O que É também está isso muito mesmo. claro perante todas as notícias, lei e portaria é que ainda temos que aguardar também posicionamentos, né? Mais posicionamentos para fim de adesão. Inclusive, se você observar nas redes sociais da própria Receita Federal, ela já fez uma arte, eu vou dizer uma arte, um banner, uma imagem, já com o fluxograma do Pronamp. Uhum. E aí ele fala, as empresas deverão entregar para a Receita Federal as informações, a Receita Federal entregar as informações para a instituição financeira, ou seja, colocar a Receita Federal como intermediadora disso tudo. Nós já sabemos que o empréstimo ele vai ser feito junto às instituições financeiras, não à Receita Federal. Por isso que, inclusive, fala até daquelas dispensas ali, que as instituições financeiras não farão essa exigência. Se uma empresa quiser pedir hoje esse crédito, ela já consegue? Se a empresa pedir hoje, né? Porque pelo que eu Então, li, boa ele está pergunta. aguardando posicionamento, né? Isso, não tem uma regulamentação ainda, tem ainda, as empresas estão habilitando, as instituições financeiras, então, isso que o pessoal tem queixado bastante, sabe? Pô, tem uma lei disso, tem uma lei daquilo, mas não tá, sabe, funcionando. Não tem ainda, você pede, mas não está ainda concretizada, né? Inclusive fala-se de uma regulamentação por parte que já está em discussão, né? CMN, né? Para o Conselho Monetário Isso, Nacional, né? que já está em discussão, porque é uma pergunta que tem algumas perguntas, Romo, que não estão na lei e não estão na portaria, a resposta. Como, por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui que não tem nenhuma das duas normativas, ou lei. Não tenho empregado. Posso pedir? Tem direito? Entendeu? A legislação é omissa quanto a isso, né? Ela é omissa quanto a isso. Então, pode ser que nessa regulamentação, que entre aspas está por vir, surja alguma coisa nesse sentido. Se vai afastar essas empresas, se não vai afastar. A princípio, se a legislação é omissa, ela não impede que a empresa peça. Mas O que a lei fala é a pessoa que se refere ao CAPT, que é quem poderá adquirir o Pronamp, que contratar as leis de crédito assumirão contratualmente a obrigação de fornecer informações verídicas e preservar o quantitativo de empregados em número igual ou superior ao verificado na data de publicação da lei. A lei não traz requisito mínimo. Se eu não tenho empregado, então, a princípio, não teria impedimento. A Só que eu não quantitativo. posso reduzir. Só que não Menos estabelece né? como condição, a lei não estabelece como condição ter empregados também. Então pode ser que tenha alguma norma paralela que esteja para ser publicada também que traga qualquer coisa nesse sentido. Perfeito. É o que você falou. E qual é a data da publicação da lei? 19 de maio. Então, naquela data de 19 de maio, você tinha um quadro de empregados? Desculpa. Tinha algum quadro de empregado? Não, é zero. Mas como é que vai manter? Eu me obrigo a manter zero? Menos que zero não tem como, né? Menos um não tem como fazer de empregados. A pergunta é essa que o pessoal tem surgiu bastante essa dúvida, mas assim, hoje o cenário que está hoje é o seguinte, você vai poder pedir, né? O cenário hoje, se não tiver nenhuma regulamentação, pedir você vai pedir, entendeu? Mesmo tendo zero. Agora, se vai levar, meu amigo, é outra história, né? Isso é verdade. Inclusive, eu estou buscando aqui o banner da Receita Federal lá, só para ver se tem alguma observação que eu gostaria de fazer. Uhum. Achei aqui. Então, mas é só comentando a respeito disso, já que você está pesquisando, eu vou aproveitar, eu vou falar mais umas dicas aqui que eu acho bacana também. Né? Então, sem particularidades, desculpa te interrompendo. Uhum. Sem particularidades em relação ao banner, ao que a gente conversou aqui. Sem particularidades. É isso, né? E assim, só tocando aí um pouco nesse banner que você comentou, né? A Receita Federal puxando para ela algumas, vamos dizer assim, uma responsabilidade de divulgar essas informações, né? De como que funciona tal, e de também transmitir essas informações para as instituições financeiras, né, Romo? E então, assim,
se for ver, é um marco porque as instituições financeiras, a princípio, não tinham essa base de dados, né? Oficial, né? E aí passa a ter. Eu acredito que no futuro próximo aí isso vai acabar, isso pode ser que acabe sendo um pouco mais transparente, né? Mas hoje tivemos essa regulamentação e a Receita Federal assumindo esse papel de divulgar essas informações, o que confunde muito. O que confunde muito no sentido de, será que a Receita Federal vou ter que pedir para a Receita, mais uma vez aquela pergunta, né? Será que vou ter que pedir para a Receita esse crédito? Né? Porque ela está assumindo muito esse papel de divulgar essas informações. Não, a Receita não tem nada a ver, ela não tem nada a ver de conceder o crédito. Quem vai conceder serão as instituições financeiras. Ela só vai transmitir as informações daquilo que você colocou no PGDAS-D, daquilo que você colocou na ECF para as instituições financeiras. Ah, Gabriel, eu não fiz ainda. Eu não fiz ainda. Então, meu amigo, é importante você acertar isso. Ah, tem alguma coisa para acertar lá na PGDAS-D, né, que é o DEFIS, né, também. Então, acerta essa informação lá. Né? Bom, aquele negócio. Tem outras omissões, cara. Tem Diga outras lá. omissões ainda e assim, as dúvidas vão surgir agora. Tá, as empresas que não estão entregando as declarações, a empresa que está inativa, a empresa que passou a condição de inativa, será que tem alguma particularidade? A empresa que estava inativa em 2019, 2018 e agora em 2020 está com atividade. Essa empresa não teve faturamento, então ela não vai ter direito ao benefício, então ela vai ter que morrer na praia. Então, aí... Então, eu não vou ter direito à sobrevivência só porque em 2019 eu estive parada? E aí tem aquele critério do limite lá do capital social e do faturamento médio, né? Então existe essa possibilidade ainda de... Para as empresas constituídas em 2019. Exatamente. Essa empresa já existia. Ah, que se estava parada, você quer dizer? Sim, a empresa estava inativa. A empresa é de 2015. Teve um movimento em 2016, 2017, 2018. Mas isso é uma boa pergunta, Romulo. Rapaz, não tinha parado pra pensar nisso, né? Você também só vem com essas cólicas aí. Você só vem com umas buchas, né, cara? Eu coloco na condição de, peraí, e se acontecer isso? São Entendi. problemas que ainda precisam regulamentar. Eles tinham que ter feito igual a multa de ECF. A multa de ECF lá, quando não tiver lucro naquele ano a que se refere a ECF, você utiliza o último ano que teve lucro, corrigido em Selic para aplicar a multa. Sim. Para aplicar a multa é uma beleza. Agora, e nesse caso, a empresa que esteve parada em 2018 e 2019, então quer dizer que ela não vai ter direito à sobrevivência em 2020? Ela retomou as atividades em 2020, então quer dizer que ela não tem direito à sobrevivência? Não, você tem que morrer na praia porque em 2019 você estava parado. A princípio o limite o limite é zero, né? Se a receita dela em 2019 ela já existia, era zero todo ano, e ela aplicar 30%, zero vai dar zero, meu amigo. Então, meu amigo, o seu limite é zero para você, ó. Então quer dizer, só porque em 2019 eu estive parado, agora em 2020 eu não tenho... Mas cadê aí os princípios jurídicos que você conhece muito bem? Assim, cadê a isonomia? Esse caso aí é um caso específico que vamos ver como é que eles vão lidar com isso, né? Se vai ter uma outra alternativa, mas a princípio não, né, Romulo? A princípio é interpretando literalmente a lei e aí empresa com mais tempo de vida aí, ela vai aplicar 30% da receita de 2019. Não tem 30% de 0 a 0, meu amigo. Você entende? Entendo. Nesse momento, eu diria que é zero, entendo. Mas e aí no futuro? Aí que tá. Né? Entendo perfeitamente. Porém... Meu amigo, você gostaria de... Bom, eu acho que tem muito assunto ainda para acontecer, tem muita coisa para acontecer ainda nessa matéria. Nós temos aí 4 minutos, queria saber se você tem alguma consideração a fazer aí a mais. De repente a gente não trocou ideia aqui, mas que você julgue relevante colocar, pelo menos eu na condição de telespectador, espectador, eu diria que, né, me deu uma visão geral. Sim. Se o pessoal aí que está participando também tiver alguma dúvida, quiser colocar, se tiver ao nosso alcance. Contribuam aí, viu, gente? Qualquer dúvida também, qualquer tema que vocês gostariam que a gente abordasse, também sugiram aí, nós estamos abertos a receber qualquer sugestão. Bom, eu vejo assim, primeiro que nós temos que responder a pergunta que a gente colocou aqui no nosso tópico fixado, né? O governo está dando dinheiro? Não, o governo não está dando dinheiro. E o empresário, meu cara, ele vai vir... E como a gente está fazendo essa live, o maior público nosso aqui, Roma,
apesar de ter empresários que nos seguem, o maior público nosso que pode ser que assista e depois durante o vídeo que ficar lá no IGTV, vai acabar, o pessoal vai conseguir assistir, né? Mas o empresário o maior público nosso é contador, então o contador tem que transmitir essas informações para o empresário. Se você é contador, está correndo atrás de um monte de folha de pagamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e de repente vem mais um Pronamp que o empresário está te perguntando agora, né? E aí você vai ter que transmitir essas informações para ele, né? Como é que funciona, para que serve, dar uma olhada na lei, dar uma olhada no perguntas e respostas. Mas não é a minha função. Mas você tem acesso ao ECAC, meu cara. Você tem acesso ao ECAC, você vai ter informação do que ele vai ter direito ou não, quais os limites que ele vai ter. Então, no mínimo, forneça essas informações, elabora um e-mail para o seu cliente, dizendo, olha, recebemos uma notificação aqui que você vai ter um crédito do Pronamp e tal. Segundo os cálculos da lei, você vai ter um limite de tantos, 30% da sua receita de 2019, ou o limite da bloco 2, que é o capital social ou a média de faturamento. E coloca o exemplo para ele, fala assim, olha, você teria esse limite. Você pode pedir, uma coisa é você pedir, outra coisa é você levar. Qual que é a taxa de juros? Coloca essa informação. Qual que é o prazo? Qual que é a condição? Coloca isso tudo no e-mail e dispara para os seus clientes. Você fez a informação, passou a transmitir essa informação com qualidade. E aí, meu caro, cumpriu o seu papel de assessoria excelente, o seu papel de ser um contador diferente, não ser um contador que só faz guia de imposto, faz um contador que auxilia a vida do empresário mesmo de verdade. E, claro, entregar também o que não se publica nas mídias, nas redes sociais, que são aqueles detalhes que a gente comentou aqui na live, né? Isso. Porque a mídia como um todo, não querendo denegrir, longe de mim, não passa isso na minha cabeça, mas eles muitas vezes fazem comentários quantitativos de quem aderiu, de quem não aderiu. Eu acho que o contador tem que entregar a informação técnica. Isso. E para fechar aqui, gente, eu não posso deixar de falar isso, me perdoe, eu acabei esquecendo de falar isso. Nós teremos uma live às 19 horas, em pleno feriado. Quem tiver interessado em aprender, né, Romulo? Eu vou fazer uma live a respeito de saldo negativo de imposto de renda, CSLL, como é que fica isso dentro da ECF, que tem muitos erros que o pessoal costuma apresentar agora nesse momento da ECF, e não entende por que é assim, por que é assado, por que saldo negativo é diferente de prejuízo fiscal, por que o saldo negativo é diferente de pagamento a maior, por que o perde-compra tem que ser assim, por que o perde-compra tem que ser assado. Enfim, se você estiver interessado em conhecer e aprender mais sobre saldo negativo, que é um dos temas mais complexos da parte tributária quando se envolve lucro presumido ou lucro real, né?